campeão da Copa do Brasil. Cara, eu vi no Instagram ontem esse vídeo aí do técnico do Vila Nova. É bom esse vídeo, hein, Andrezão? Ontem à noite ali, o Rafael Lacerda, ontem à noite eram, sei lá, umas 11h30 da noite, estava lá e tal. Aí recebi e falei, olha só, interessante isso aí. E esqueci até de falar com o Amorelli para a gente usar isso lá na rádio hoje. Só que nem ia ter jeito de usar lá na rádio, né? Nem ia ter jeito. Porque o Thiago Fernandes hoje, parece que o homem usou alguma coisa antes de vir para a rádio. Porque o assunto do Dudu tomou conta. E aí vamos destacar. Gente, o Dudu foi reintegrado, mas treinou com jogadores que nem foram relacionados. O Dudu foi reintegrado por questões trabalhistas. Você não pode deixar o cara afastado. Então você reintegra o jogador e fala, querido, tá vendo aquele campo lá? Jogadores que não foram relacionados, tá lá. Vai para lá e fica treinando lá. Hoje, amanhã, depois. Até o Alexandre Matos arrumar um rumo para você. No Cruzeiro, você não joga. Foi o que me disseram ontem à noite. E é fonte muito confiável. Everton, reintegrado não quer dizer que é reintegrado, relacionado, vai para o jogo. Não. O que aconteceu no Cruzeiro lá, e que o Cruzeiro tomou a decisão de retirá-lo do clube, mas assim, dentro das condições legais, e aí me referindo às questões trabalhistas, segundo o pessoal do clube, foi muito grave. As declarações foram muito graves. Então, se reintegra por causa de questões trabalhistas, ele vai ficar treinando com jogadores que não foram ou que não serão relacionados, enquanto o Cruzeiro arruma um lugar para ele. Ele fez 5 jogos. Então, ele não vai fazer 6º, 7º, para depois não ter como se transferir. Então, a informação que eu recebi é de que ele não joga mais pelo Cruzeiro. Ontem nós falamos aqui, mas e se ele pedir desculpa? A informação ontem à noite, porque essa pessoa que me falou, viu o programa ontem e falou, não adianta falar que se pedir desculpa, então ele não joga mais. A direção tomou uma decisão, não quer mais ele lá. Então vai liberar, como vai liberar outros tantos. Então o Alexandre Matos hoje tem uma tarefa dentro do clube, ele tinha várias, hoje ele tem pouquíssimas, ou quase nenhuma, de pegar os jogadores que ele trouxe, e dar um rumo a esses jogadores aí, agora, na janela e tal. Então, o Dudu dificilmente joga no Atlético. Agora, sobre a questão, aliás, do Cruzeiro, sobre a questão do Dudu no Atlético, o Thiago apurou uma informação e é importante a gente debater isso aqui agora. Vou falar do jogo. Não, vamos, daqui a pouco. Pois não. A situação é a seguinte, viu, HG? O Atlético tem interesse na contratação do Dudu, só que o Atlético só vai avançar para tentar, de fato, essa contratação do jogador caso o atleta rescinda o contrato com o Cruzeiro. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027. O Dudu topa até rescindir, quer receber um percentual do que tem para receber daqui até o final do contrato. O que ele teria para receber daqui até o fim do contrato? Cerca de 60 milhões de reais. O Dudu aceita metade aí desse valor, um pouco mais da metade, algo próximo de 60%, 65%. E aí, caso o Dudu rescinda o contrato, o Atlético vai tentar, assim, avançar nas tratativas para a contratação do Dudu. Até porque é desejo do técnico Cuca a contratação do jogador. O Cuca quer a contratação do atacante. Entende que seria extremamente útil no elenco que ele tem atualmente. E é desejo do Cuca essa contratação. Aliás, eu já disse isso lá na rádio, reitero aqui. E agora é uma parte que é opinião. Se o Cuca pediu, não sou eu que vou aqui criar um monte de ressalva, como fizeram você, Breno e Thiago Valor. Thiago, deixa eu te dizer uma coisa. A verdade é essa, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. O Cuca pediu os caras que são os melhores jogadores do time. Eu fiquei ontem sabendo que o salário do Dudu não é 1 milhão e 800 Não é você que paga, Não dá pra irmão. você pegar um Não jogador é você que paga. ganha 1,8 Não é por mês, você que paga. enfiar num elenco, num setor que não é o setor que você precisa. Precisa. Não é. Precisa. Não é o setor que você precisa. Então pode continuar com o Palácios e Bernard? Peraí. Pode continuar com o Palácios e Bernard? Se ele fechar um negócio com o Atlético, ganha metade disso, É melhor continuar com o Palácios e Bernard? que já é muito dinheiro, a metade disso, tudo bem. Mas melhor... ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. É melhor seguir Eu com o não Palácio posso e Bernard? buscar no fracasso exemplo para dizer que isso precisa aqui tá certo, comparar aqui o tá que você tem à fracassado. disposição. O Dudu foi o muito bem Atlético no Cruzeiro precisa até o do momento em que Dudu ele foi ou o Atlético sacado do precisa time. de jogador para meio campo, que marca,
que coloca o time numa questão mais O competitiva. Atlético precisa dos dois, Fala. HG. O Então, Atlético beleza, precisa dos dois. O que você acha disso? Bom dia a todos. Ah, Bom vai dia, meu começar. irmão. Boa tarde. Vai começar. Tá difícil, né? Boa Nunca tarde. acerto, né? Eu nunca Você acerto. fala boa noite, bom porque dia. eu vim da rádio aí hoje eu tô meio tô ligado. desconectado. Mas você viu que eu aprendi, né? Falei a todos, não é cada um não. Que senão fica... boa tarde, Bruno Amorelli, boa tarde, Thiago Fernandes. Eu posso fazer, boa então, tarde, vamos Thiago fazer Valu. diferente. Boa tarde, Adilson Pisquila. Boa tarde aos convidados. Boa tarde, Bernardo, Murilo, Luciana Viana. Vê Boa se a tarde, gente- André Salles. Boa Vamos- tarde, vamos Guto. padronizar Boa tarde, assim, ó. Fabrício. Não, para. Vamos padronizar assim. Um beijo pra mim. Olha como é que vai ficar bom. Ó, pra mim. Boa Pra minha tarde, mãe, Everton pro e meu pai, pra demais. você, Xuxa. Isso, a todos. É a todos, pessoal de Ou casa. então a todos. Pode ficar à vontade. Olha só, o Thiago Breno gosta de gosta fazer de falar essa tudo. polêmica, né? Mas vamos só analisar uma coisa. Você gosta muito de comparar a situação do Bernard, né? Mas o Bernard é um caso desse, né? Que o Atlético bancou o risco para trazer o Bernard achando que ele chegaria aqui, seria o ídolo e até agora não teve o retorno. Será que valeria a tá pena a comparando gente o ter... Bernard e o Dudu? Não, a situação eu estou comparando. Eles nunca Sabe por jogaram quê? ao mesmo nível. Eu vou te falar por quê. Dudu tem uns 12 degraus acima do Bernard. Corta o microfone para eu falar? É loucura, Não, cara. deixa eu Mimizento. falar também. Fala, vai, Elton Novaes. Não, é porque agora é meu momento de poder falar sobre isso. Agora Olha é só. meu momento. Ué. Me chamou para poder dar opinião. Cara, o Dudu passa por um momento ruim tecnicamente no Cruzeiro, num momento em que lá no Cruzeiro ele não tem ambiente para ficar lá porque ele pediu a cabeça do treinador. Será que o Atlético precisa desse problema? E financeiramente é um jogador caro. Você acha que ele e pediria não a cabeça é do uma posição que eu concordo com o Everton, não é uma posição que o Atlético Obrigado. precisa. Mas você acha que ele pediria Ok. a cabeça do Cuca? Não sei. Não eu sei sabe. que ele tem um O histórico. Cuca tá pedindo é ele. um custo, É um o risco. Cuca que pede o Dudu. Thiago, não sou irmão, eu. presta é um atenção risco, no que o cara tá é um falando risco. O que eu aqui, quero dizer é o Thiago. seguinte: nós projetamos muita coisa no Bernard, ele veio para cá recebendo um salário muito importante para ele. Nós e não. pra- Você e o HG. Eu nunca E projetei. ele não deu ainda meu o amigo que se Valu precisa também dele. não. O Dudu começa a assemelhar isso para mim. Porque o Dudu é um ótimo jogador, eu vou falar que ele é ruim, não. Ele é um bom jogador. Mas no momento do Atlético, 1.800.000, o momento que o Atlético vive, a dívida dele, não pode contratar um outro jogador que possa ser mais competitivo. O Atlético precisa de um volante, precisa de 2 atacantes, precisa de um zagueiro. Irmão. Mas eu não vejo, Thiago, eu não vejo o Dudu hoje, sinceramente. Mesmo que ele seja bom tecnicamente, chegando no Atlético, ele vai ser titular do Atlético no lugar de quem? Ah, beleza. Responde No lugar do aí pra nós. Coelho. Ah, é? Você vai colocar Quê? o melhor do time no campo? O melhor do No time banco? seria o Dudu. Não vai. Deixa eu te falar um negócio. Mas Só uma vai, coisa- só uma rapidinho. coisa muito rápida. Vai. Sabe por que você pergunta assim, o Atlético poderia contratar alguém melhor? Não poderia. Por que não? Porque quem tá lá não tem capacidade para indicar. Quem tá lá? Ah, você vai implicar com o Siga de novo. Quem eu tá já lá? falei hoje na- Quem na contrata no Atlético? Não, hoje se deixar na mão do Cuca fica muito bom. Tanto é que ele buscou o Natanael. Ele comete erros também, tá? O Cuca. Claro. Mas ele buscou o Natanael. Ele indica o Vitor Hugo. Vitor Hugo, o Coelho, o Rony. Então, assim, se deixar na mão do Cuca, tá ótimo. O problema é quando vai pro. Que eu apelidei carinhosamente na rádio de Centro de Incompetentes do Galo. Quê? O SIGA, Centro de Incompetentes do Galo. Mas significa isso? Eu não sei o que significa, você sabe? Centro de Inteligência e informação. Inteligência não pode ser, cara. Se for de inteligência é um absurdo. Porque tem um monte de gente lá que não tem menor capacidade para trabalhar no Atlético. E aí, é por isso, o Atlético Cara, não sabe o que contrata mais- hoje. sabe o que mais o Atlético impressiona? não, o Atlético não Thiagão, contrata Dudu. hoje alguém melhor do que o Dudu, porque quem tem capacidade para indicar ou é o Brax ou é o Cuca. Se um dos dois falar, assina embaixo. Urgente, porque o resto ninguém tem de Ô, Thiagão, por que você mas não aqui- critica quem assina o cheque? Porque todo mundo fala. Eu não tô criticando, eles não entendem de critica a futebol. diretoria do Atlético, porque eles é quem não assinam entendem o de cheque. futebol. Eles entendem. Quem não porque entende tem- de futebol? Eles têm que... Ninguém no Atlético. Tem duas pessoas que, assim, tem mais Bom, pessoas vamos que lá, entendem. peraí. O Lucas Gonçalves entende. Não, peraí. Quando vai planejar no Atlético, talvez o Galante possa até ajudar. Só informando que vocês também podem entrar no debate, viu? Você, Breno, você, Valu. Pode chegar Breno atropelando não, é de Bruno, Bruno. É que Breno e Dupla Bruno. sertaneja. É que é difícil. Eu chamo o Breno de Bruno de Breno toda hora. Quem planejou o Atlético esse ano foi o Rafael Menin, Vitor, o Vitor e quem mais? o Cuca não estava. O Cuca não estava. Então, quem mais? E o Siga. E o Siga. Sabe quem é o único cara que Peraí, entende que eu dessa tenho que turma? fazer uma pergunta. Siga, Vitor e Rafael Menin. Como é que você avalia o planejamento? Pra mim, se eles são os responsáveis pelo que o Atlético tem feito hoje, eles não entendem de futebol. Mas você elogiou o planejamento, irmão. Você elogiou o planejamento, irmão. Olha pra mim. Você elogiou o planejamento e agora você está criticando. Me explica qual é essa situação. Eu não estou entendendo, Thiago. HG, Você foi- elogiou, Thiago. Tá aqui, tá guardado. É uma pena
o André não tem isso na mão ali para rodar agora o trecho que você elogiou o planejamento, que hoje você critica. Você elogiou, você criticou o Milito no final do ano, você falou que estava militizado. Quando perdeu tudo, você falou que fora Milito, tchau pra esse gringo que não sabe nada. Mas ele está Então, sendo, nós vamos mas ele caminhar, tá sendo cara. muito honesto com o que ele fala. O que ele disse hoje também na rádio. Boa tarde para você quem nos assiste. Não vou interromper a sua fala, Não, Thiago, pode, por que favor. os resultados acabam designando aquilo que ele comenta a respeito. Então, se hoje o Atlético tivesse começado o Campeonato Brasileiro dentro de uma expectativa que a gente colocou conforme o Mineiro, o Siga seria ótimo, o planejamento também e as contratações foram assertivas. Então, eu acho que ele está sendo coerente com a linha dele de Vou análise. te mostrar uma mensagem aqui, tá? Tá vendo? Mas, por favor, não Eu nem fala. precisei me defender. Não fala quem Pô, mandou. por isso que eu te amo, negão. Olha aqui, leia aí, as últimas. O Thiago está coberto de razão. Coberto de razão. Mas não fala quem é, não, mas esse aqui é de respeito. Mais uma vez. Só falar, hoje qualquer, seja o Atlético... Aqui, esse é de respeito. Ele é gente Seja boa. o Eu não vejo Atlético, o Grêmio ou o Santos, que são os outros times interessados, o Dudu hoje ele te oferece muito mais dúvidas do que O qualquer Botafogo tipo, também quis. o Botafogo, qualquer tipo de certeza, né? Um jogador que retornou depois da sua cirurgia, ainda não conseguiu, não sei, tá? Se o Dudu é capaz de retornar ao seu melhor nível possível. Ele já mostrou ao longo da carreira dele que capacidade técnica tem, só que futebol não é só isso, né? Você precisa de um comprometimento, entendimento. Por mais que o Cuca conheça o Dudu, ele está disposto ao quê? No Atlético ou em qualquer outro clube. A cumprir o contrato e ganhar o dinheiro dele. É uma incógnita pra mim, sabe, HG? Eu, Você tá magoado, hein? eu, técnico, eu não quero um jogador assim no meu elenco. Eu não sou técnico, aqui a gente tá só brincando, fazendo o exercício, mas com relação para fazer uma analogia também, falando da parte dele no Cruzeiro, eu não penso que essa integração, essa reintegração dele signifique absolutamente nada. Inclusive, o Central da Toca deu ontem por volta de 8 horas. Ele não vai estar, ele não está para o jogo de hoje. Isso. Tá? Então ele não está relacionado para essa partida. Não acho que signifique, será que as coisas estão dando um passo atrás? Claro, isso baseado também em todas as informações que tanto você quanto o Thiago já trouxeram aqui. Acho que a situação continua como está. Tá? Longe de ter alguma situação hoje dentro do Cruzeiro que sinalize minimamente como a permanência e uma reintegração de fato do jogador no elenco É principal. uma reintegração para inglês ver, né? Ele tá lá treinando com os caras, mas É porque tem não questões considerado- trabalhistas, né? Como porque senão trouxe se até afasta, o o juiz vai HG, falar, né? não, tem assédio, aí dá indenização por dano moral e tal. E aqui Mas o acho Bruno que é advogado, pra quem não sabe. a questão do Dudu, eu acho que ela vai além do campo. Dentro do campo, ele já tem uma limitação que ele não consegue jogar os 90 minutos. Ele não O fez Thiago não concorda. O Thiago com não isso, concorda com isso, não. Concorda, não. Ele Inteiro. acha Tá que é caladinho titular ali, mas não absoluto. concorda, Ele não. até entrou, ele até fez algumas boas partidas antes do jogo contra o São Paulo, que foi quando ele foi para o banco de fato. Mas assim, Ele era o melhor do time. não Quem? conseguia Ele era o melhor do time. jogar os 90 minutos. Era uma Do substituição Palmeiras, na melhor certa, fase dele. Não, do Cruzeiro esse Era uma Você falou que era o substituição Matheus Henrique, certa. O Matheus Henrique tá machucado. Não, O Dudu sair Quando tava no jogando. segundo tempo. E a outra questão do Dudu é o extra-campo. No acho que Palmeiras. esse é o único problema dele. No Palmeiras, ele saiu pela porta dos fundos, tretou com a Leila, ficou naquele trem de Com a vem, Abel não também. vem. VTNC. Tretou, Vou vim trabalhar no Cruzeiro. Aí, ele agora pede a cabeça do treinador. Tumultuando o ambiente também, porque ele não respeita nem o jogador que entrou no lugar dele, na posição, para jogar de titular. E ele tem problema com gente que está lá no Atlético. Ele teve uma treta absurda com o Lianco no Campeonato Mineiro. Não foi treta, né? Convenhamos. Lógico. Treta Fica no- absurda. não, foi Não, você troca tá de exagerando. informações. Você também tá tá muito exagerando. exagerado, Bruno. Imagina ele chegar lá e dando bom dia pro Lianco. Ô, irmão, eu jogo, irmão. E Você acha ele que eu vai trabalho só com quem eu gosto? Eu venho Não, aqui todo mas dia e dou bom dia pra esses caras tudo aqui, irmão. Mas Você acha ele que vai outra coisa eu tô com minha tumultuar. filha? Ele tem o potencial de tumultuar esse ambiente. Você trabalha só com quem você gosta, irmão? Não, eu acho que- Então, você chega na redação, Então, você cita nome, chega lá no então. seu trabalho lá na Então, cita rádio. nome. Por Mas exemplo, você tem, eu sei de uma pessoa que tá na rádio com a gente lá que você não gosta. Você chega no estúdio, dá bom dia pra todo mundo. Ué, você tá muito milindrado. Essa pessoa tava hoje lá no estúdio? Não. Então, Elton. Mas isso, assim, a gente tem que colocar... Eu acho que a situação do Lianco,
com sinceridade, não tenho Ah, não, isso aí sem passar o por menor peso, É, isso mas se o clube, tá? Estamos tratando o Atlético e hoje o Atlético trata conforme informações que vocês já trouxeram com o Cury, com o próprio Dudu. Quem traz não pode se dizer surpreso quando o problema surgir, porque o campo é evidente para todo mundo. O campo todo mundo consegue aqui analisar e ver. Porque está numa moda também agora as pessoas que trabalham no departamento de futebol dizerem o seguinte: mas quando chegou a imprensa disse que era uma boa e a torcida gostou. Isso. Então se for assim, amigão, faz o seguinte: você vem para cá e eu vou para o seu lugar, porque aí fica muito fácil. Eu contrato de acordo com a chancela da imprensa e da torcida, dá errado, eu jogo na conta da imprensa e da torcida que chancelaram. Não venham nada com disso. esse papo pra boi dormir. Que absurdo, Não venham com Valor. esse Tá certo o valor. Tá certo o valor. Porque quem senta nessas cadeiras é preparado de uma forma que eu não sou. Tá? Então, da parte do futebol, a gente consegue falar. Só que o que envolve entende uma futebol, contratação, o que envolve uma contratação de um jogador é muito além. Então, quem trouxe para o Cruzeiro tá com esse não papo pode agora. se dizer surpreso com esse comportamento do Dudu. Até porque o conhece há bastante tempo. Quem o levar para o Atlético, para o Botafogo ou para o Santos, está levando por conta do aspecto técnico, mas sabe que em algum momento pode ter que lidar também com a Sabe o que situação me lembrou agora? extracampo. Uma declaração que o Daniel Alves deu quando o Fernando Diniz foi demitido do São Paulo. Eles não estavam preocupados se o Diniz fazia o time jogar bola. A preocupação tem que ser essa, é futebol, gente. Não, o Diniz nos transformou em bons amantes, em boas pessoas, em bons filhos, bons pais. O que você tá falando pra casa do não tem Caixa nada a Prego. ver Tem com o sim, que eu você tá acabei de preocupado falar. com o extracampo, o que o Dudu Não, faz não, fora não, das não é quatro isso, você linhas. tá ironizando. Quais são as Foi isso que ele entrevistas falou, do... não. Foi isso que ele Foi falou, isso que ele sim. falou, Foi não. isso que ele falou, Foi sim. não. Ele tá a preocupação preocupado. tem que ser... Não, ele tá tecnicamente, preocupado. Tecnicamente, o Dudu entrega mais do que metade E do por time que ele saiu Atlético. do time, então? Não sei. E aí eu não sei mesmo. Eu sei. Eu não sei Porque ele mesmo. não respondia em campo. Como não respondi em campo? Ele era o melhor do time. Não respondia. O Cruzeiro faz um Aí, jogo, aí ele saiu, o time melhorou. Ele saiu, ou não melhorou? Ou não melhorou, Thiago? Mas não podia continuar com ele, não. Ele era o melhor. Ele podia ser mantido. Quando ele saiu, ele te entrega mais que o Wanderson. Ele te entrega mais que o Quando ele Wanderson. saiu do time, ele saiu por questões técnicas. Não, ele Depois saiu que ele porque saiu, ele ele cobriu começou com o a treinador. falar Não asneira. foi. Aí o treinador falou, pra nós não dá. Sabe Aí por a que não direção foi? falou pra nós, não dá. Você tá se perdendo na linha do tempo. Não tô não. Ele tava, Não tô não. o último jogo, Não antes tô dele não. pedir a demissão do treinador, ele era titular. E detalhe, ele arruma o pênalti pro Cruzeiro numa jogada que ele rouba a bola, Irmão, ele invade a área, ele tenta jogar individual, ele ele deixou o busca o time drible. por questões técnicas. E ele está deixando o técnico- Cruzeiro porque ele deixou falou o time demais. Porque chegou no técnico, ele tinha Porque ele pedido a falou demissão do demais. treinador. Você está tentando Ele deixou colocar, o time você está porque chegou tentando no técnico, colocar ele tinha na pedido a cabeça demissão do do treinador. torcedor e do telespectador Todo mundo sabe que o disso. Dudu é um santo, Não, velho. não, não, Que o não, Dudu é não, um não, santo. não. É o que você está Isso eu tentando nunca pregar. disse. Não, É o que não, você está não, tentando não. pregar. Não, É isso eu sim. nunca disse. É o que você está Não, tentando não, não. pregar. E- Que ele é um não, santo, HG, ele não é. desculpa. Que se dentro, os HG, fins justificam não, não. os meios. Você Se não responder está em sendo campo, correto o resto ele comigo faz nem o que com o quiser. telespectador. Não é isso não. Você não está Não é sendo isso não. correto Não é comigo isso nem com não. o telespectador. Não vem, Agora você não explica. Eu acha- você não nunca convence disse que o ninguém, Dudu não. é um santo. Pelo contrário, eu deixo bem claro. Então que você o tem que problema entender do por que ele Dudu tá deixando o é Cruzeiro. sempre extracampo. Esse é o único problema que ele te Então, entrega. Thiagão, já que você Porque tá falando dentro das sobre quatro linhas Como- ele te entrega futebol. Como Thiago. que o Cruzeiro melhorou muito depois que ele saiu? Foi só porque ele Cruzeiro saiu? melhora Foi depois que ele só sai. porque ele Também, saiu? também. Porque, não sei se vocês estão Também. sabendo, mas teve uma mudança completa no time. O Dudu poderia ser titular no lugar do Wanderson, que pra mim continuaria a mesma Não coisa. ou pode, seria ele, melhor. ele não aguenta. Ou Ele- melhor. Pode, ele recompõe não- ofensivamente primeiro mesmo que ele não que o aguenta Wanderson. fazer fisicamente o que o Wanderson É faz. óbvio que não, gente. Segundo, ele não tem a disciplina Sabe tática dominar uma que bola, o né? Não Wanderson pode tem. jogar. Com a bola nos pés é outra coisa. Com a bola nos pés, eu com 130 quilos jogo. Mas o futebol profissional no nível que esses caras jogam não é dessa forma. Ponto. É por isso. Deixa eu fazer um desafio aqui. Você vai falar, calma. Pode, Você pode. tá, É, você tá, viu, Elton? é não porque vai? o Elton não tá aqui, eu você assumo a Eu cara. fiz um desafio ontem, eu vou fazer agora, Paulo. Você que está me assistindo, que tem o meu WhatsApp, que torce para o Cruzeiro, tá? Você que está me assistindo, que tem meu WhatsApp, que torce para o Cruzeiro. Você, cruzeirense, que me conhece, tem meu WhatsApp. Manda aqui para mim se você ficaria incomodado da saída do Dudu para o Atlético. Para o Atlético. A saída do Dudu para qualquer time, tudo bem. Para o Atlético. Então você, que é torcedor do Cruzeiro, que tem meu WhatsApp, tá me vendo aqui agora, manda para mim. Você se incomodaria se o Dudu fosse pro Atlético? Vestisse a camisa do rival? E aí tem clássico. E aí lá no clássico ele
vestindo. Me manda aqui. Manda aqui que daqui a pouco. Já começou. Meu Deus do céu. Prepara aí. Deixa eu falar só uma coisinha. Eu prometo que eu não vou dizer o nome das pessoas, mas eu vou ler todas as mensagens. Só em cima disso, só para fechar, eu acho que o Thiago sempre é muito injusto com o Siga aqui. Deixa eu falar. E eu não quero aqui, eu não vou proteger A mais B, não. É só pelo seguinte, o torcedor do Atlético tem que entender. O Siga, ele auxilia o atleta na tomada de decisão. Se a gente tem que responsabilizar algum tipo de contratação errada do Atlético, passa além do Siga. É quem assina o cheque, tá? Então, é a diretoria do Atlético, é o Rubens Menin, é o Rafael Menin, porque eles avalizaram o que o Siga falou. E se há uma situação de, o Siga acha que não deve contratar tal jogador, quem tem que seguir ou não é a diretoria. Porque é muito fácil ele chegar aqui e colocar a culpa só no Siga, que inclusive o Thiago não sabe o nome de 3 integrantes do Siga, ele não sabe. Ele vai saber só do Rodrigo Weber. Os outros ele não sabe e ele acusa. Agora, na hora de chegar aqui e criticar a diretoria, tem que criticar, porque é eles que contratam, Thiago. Então, aqui você tem que criticar a direção. Esse é um ponto. Agora, o segundo, é porque não pode vender pro torcedor coisa errada, Thiago. Eles não têm essa credibilidade de chegar e falar que vai contratar ou não. Faz os donos da bola. Não, cara, não Por que não é o diretor da Band que não faz os donos da bola? Porque ele não vai chegar aqui e ele não vai fazer os donos da bola. Ele vai contratar alguém que ele entenda ser capacitado. A gente tem que passar para as pessoas que estão assistindo do Atlético contratou, como funciona o Siga. Não, sim, a diretoria do Atlético contratou a turma do Siga para fazer as contratações, para indicar as contratações. Aqui, ó, peraí, lê isso aqui. Nomes. Lê isso aqui, eu não Só vou... que o grande ponto... Não lê em voz alta. Não, peraí, não. não lê, isso que é muito importante. Mas não lê em voz alta, tá? Olha, isso aqui é importante. E você não tá vendo quem mandou. Lê. Mentira, cara. Isso aqui é um absurdo, ó. Isso aqui é um escárnio. 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 Isso é um escárnio. E vai ficar só para vocês dois? Mas nós vamos ficar sem saber? Mostra pro Brandão aí. Você vai contar a informação? Não, a informação eu mostro, só não mostro quem mandou. Mas conta a informação então. Lê em voz alta a segunda informação. Pro Breno ver por que o Siga é o centro de incompetência do Galo. Não. Lê pro Breno, lê pro pessoal saber por que ele já leu. Porque tem gente no Atlético pistola que o Rodrigo Weber tirou férias agora, que é o momento de fazer a captação para a janela que se abre no mês que vem. Mês que vem, já estamos em maio. Janela abre que dia mesmo? Dia 10 de junho. 10 de junho. Não, começa então, dia 2 que agora 2 a 10. é um momento de captar no mercado os jogadores e tem gente no Atlético que está pistola porque o Rodrigo Weber tirou férias agora nesse período. Agora me responde. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. O cara que é o chefe do Siga, ele está de férias no momento em que precisam contratar, que precisam apontar reforços, possíveis nomes. Eu até acho que é melhor ele estar de férias. Porque senão o Atlético vai pedir um ponta, o Cuca vai pedir um ponta, ele vai buscar mais um Palácios. O Atlético vai precisar de um lateral direito, ele vai buscar mais um Paulo Henrique. O Atlético vai precisar de um volante, ele vai avalizar o Fausto Vera. O Atlético vai querer um meia e ele vai vetar o Tomás Pochettino. É melhor, eu também acho que é melhor. Eu entendo, sinceramente, as pessoas para mim não tinham que ficar nervosas com isso. Isso é livramento. Por quê? Você tira uma turma que não tem a mínima competência. Você acredita que o Atlético até agora não tem os nomes de quem ele vai contratar em junho? Você jura que você acredita? Nossa, essa é bomba. Bomba. Não. Bomba. Essa não não pode ler, não, por favor. Tá. Eu tô tapando quem mandou. Mas essa é bomba. Olha isso aqui, mano. Olha a resposta. Mentira. É isso. Ó. A informação que eu acabei de receber aqui de que o... mas essa você tinha me contado ontem. Não, tudo bem, mas a informação que eu acabei de receber aqui é de que vai pro Atlético mesmo. Vamos, e a fonte que mandou aqui... Então eu vou te falar, o Cuca vai ter um grande trabalho lá no Atlético com o Dudu. Já falei, tecnicamente, é um bom jogador, mas ele vai ter trabalho lá. Essa aqui não pode ler, ele vai contra. Não pode, não, você não pode ler quem mandou, caramba. Eu sei, mas eu não vi quem mandou. Meu irmão, como mas você não viu? Eu entendi quem mandou, eu juro que eu entendi quem mandou. Tá. Só que eu não li, você não botou, você não deixou mudar o nome. Não pode. Eu só espero, sendo bem sincero, que isso não mude o foco do Atlético nas contratações, ok? Depois não fale que não teve dinheiro para contratar um volante, porque o maior problema do Atlético hoje, Valu, qual que é? Que blá, blá, blá. Meio de campo, não é? Pra mim é. Volante de contenção, não é? Falando em meio campo. É isso. Falando em meio campo. O fato de ser o maior problema não te impede de atacar outros problemas, Breno. Mas eu sei, mas aí você tem que resolver esse problema que é o principal.
Mas vai ser Então eu resolvido, espero não é? que seja. Eu tô Vai? falando- Você não, eu tô tem falando isso confiança aqui. plena e Eu estou convicta falando no isso Siga? aqui. Eu espero que a chegada do Dudu depois não se transforme num argumento de falar, olha, não temos dinheiro para contratar um volante e um zagueiro, que é o principal que o Atlético precisa hoje. Sabe por quê? O Dudu vai chegar, vai ser legal. Beleza. Tecnicamente, se ele for um cara que ele vai ter um comportamento bom dentro do Atlético, vai ser ótimo. Só que aí, quem vai pro banco? Aí o Coelho? Bom, eu acho que aí seria um erro. Ah, mas aí, aqui nos bastidores da Band, Everton, estavam falando aí que ele pode ser utilizado como um camisa 10. Dudu poderia ser camisa 10, né? Tudo bem, se ele for o 10. Peraí. Aí Mas o você acha que Scarpa é uma seria... boa? Não, aí que entra. Aí o Scarpa seria banco? Não, aí o Scarpa seria o meio pela direita? Ou seria banco? Ou seria banco? E aí, como é que vai ser lidar Quem com o marca grupo? nesse time, irmão? Pois é, então... Você põe o Dudu, um problema pro você Cuca põe o Dudu resolver. no meio-campo, o Hulk mais avançado, etc e tal. Aí você tira quem e quem marca nesse time? E a questão que rapidinho, pode que o falar, Breno Bruno. está falando, eu acho que vai além do Siga, ô Thiago. Não é questão de o Siga vai resolver o problema com o volante e tal. É quem está em cima, o pessoal do cheque, que vai falar, olha, não, o Bruno Musi vive falando, não, nós temos que vender mais jogadores, tem que vender mais jogadores. Mas Então eu tem critico que esses caras também, eles não entendem nada Sim, de não, futebol. eu sei, mas Muzi, eles- Menin, A ninguém culpa entende maior nada de é futebol. deles. Eles que montaram o Siga, eles que indicam quem está lá no Siga, eles que pagam o salário de quem está no Siga. Então a culpa toda, maior, é desses caras. Então se o Atlético vai, contrata o Dudu gastando muito dinheiro, aí depois fala, não vai ter dinheiro para contratar o volante que precisa e tal. É isso então, aí. esse é que é o grande problema. E outra coisa. Vai além do e Siga, outra mas coisa, é muito o além coração do time, um time frouxo que não marca ninguém, não marca mesmo, não adianta, não marca. Aliás, falando em não marcar, eu adoro fazer uma coisa que eu fiz ontem. Adoro. Eu tenho uma boa amizade com um atleta que jogou contra o Atlético nesses últimos jogos. Não vou falar nenhum clube, senão vocês vão matar quem é. Uma ótima relação assim e tal. Aí perguntei, falei, olha, você jogou contra o Atlético aí, vocês deitaram e tal, como é que foi? E esse atleta, que inclusive jogou aqui, esse atleta disse pra mim assim, cara, o Atlético deixa jogar, fica fácil. Cara, sabe quem disse isso? Você lembra uma vez que o Oswaldo, eu falo isso direto, o Oswaldo, que era do São Paulo, jogou aqui contra o Atlético no Horto, aí depois do jogo ele foi dar entrevista, falou, mas não sei o que e tal. Ele disse, mas o Atlético deixa a gente jogar, né? Vai pra cima, dá espaço, a gente aproveita. É isso aí, cara. Eu conversei com um jogador que jogou com o Atlético agora, nos últimos 4 jogos. Ele disse, cara, os caras deixam jogar. A gente encontra muito espaço. Sabe o que foi pior ouvir desse jogador? Se a gente forçasse um pouco mais, teria feito mais, o placar até mais amplo. Cara, isso não pode ser normal. Não pode ser normal. Deixa eu só ler algumas mensagens de torcedores do Cruzeiro que eu pedi aqui, me conhecem, que estão assistindo. Eu pedi para me mandar mensagem, torcedor do Cruzeiro, que me conhece e tem meu WhatsApp. O que te incomodaria? Vestir a camisa do Atlético e tal. Vamos para a primeira aqui. Eu levo lá no CT de Vespasiano. A segunda. É o que eu mais gostaria de ver. O Dudu com a camisa do Atlético. Cruzeirense mandou para mim aqui. A terceira. Vai com Deus. O Cruzeiro precisa virar a chave. Agora tem dinheiro, falta profissionalismo em comando. Deram comando para o Jardim, agora tem que segurar a bronca. Mais uma. Eu ficaria feliz por ser um alívio nas finanças, além de claramente ser uma maçã podre. Mais pessoas precisariam sair do Cruzeiro. Eu, inclusive, colocaria plástico bolha no meu carro para garantir que ele chegaria totalmente saudável até o novo clube. Eu levaria no meu carro. Mais uma. Sim. Esse que só respondeu sim. Eu não vou expor as pessoas. Mais uma. Que vá com Deus. Tudo torcedor do Cruzeiro. Sobre o Dudu no Atlético. Mais uma aqui. Essa vem de longe, hein? Essa vem de longe. Irmão, colocaria no meu carro e levaria. Detalhe, iria aqui da minha cidade até aí, são 700 quilômetros, só para levá-lo ao Atlético. E para finalizar, levo e amarro um laço, amarro um laço de fita no pescoço dele para entregar ao Atlético. Você lembra do Roberto ontem falando na hora que a gente foi almoçar? Deixa eu dar um beijo lembra do no meu Roberto? irmão. Deixa eu dar um beijo no meu irmão de coração. Um cara que faz um trabalho assim, profissional e social, que é o Adriano. O Adriano é diretor de compras dos supermercados ABC. O ABC que nasceu lá na minha querida Divinópolis. Então, um beijo para você, Adriano, que faz um trabalho no ABC como diretor de compras espetacular, mas com figura humana. Trabalho social, negócio espetacular. Grande Adriano, você, se um dia eu for dono de uma rede de supermercados, você vai ser meu diretor de compras. Porque você não é bom, não, você é ótimo. E seu coração, meu irmão, eu sei, você já me contou de tudo. Seu coração é enorme, imenso. Beijo na sua alma, que você é irmão de alma e coração. Você lembra?
Do Roberto. Eu iria vestido de galão da massa para ajudar na apresentação. Um grande torcedor do Cruzeiro. Esse você pode ver quem é. Mas não conta, não. É verdade. Pela primeira vez é verdade. Deixa eu te falar um negócio, HG. Você lembra ontem do Roberto, que estava atendendo a gente ontem no restaurante? Sim. Ele perguntou sobre o Dudu. Sobre o Dudu. E ele é cruzeirense. Aí eu perguntei para ele se ele se incomodaria. E o que ele te disse? Você não lembra, né? Não lembro. Que ele se incomodaria. Que ele não É queria verdade, que ele não queria. O único que falou que não se mas pelo incomodaria. jeito é uma minoria, né, Thiago? Não é a único. minoria. Pergunta pro Valu, você que tá ali nas redes sociais com o pessoal do Cruzeiro, ele se incomodaria? Não. Aí, Thiago. Boa parte. Aí, ó. Claro que tem. Inclusive teve um fake, um palhaço que criou um fake. Você que criou o fake aí pra falar que me agrediria fisicamente o Elton. Se quiser aparecer de verdade, assim, em algum Tentar a momento... sorte? Não. Inclusive voltei pro Muay Thai. Então, se quiser sair do fake aí é frio, pra vida real, né? Criou um fake lá pra agredir a mim e ao Elton Novaes com palavras, esse né? fake é meu, esse fake Cara, assim... Uma grande parte, é difícil a gente falar que é toda a torcida, não é toda a torcida, mas boa parte hoje está querendo... É porque o cruzeirense, de uma forma geral, ele quer se livrar de problemas, ele está querendo ver o time dentro de campo, ele está querendo um conceito de equipe. E o Dudu já mostrou isso, né? Que não tem conceito de equipe, ele tem o conceito de farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero estar em campo, não importa o que eu estou entregando para a equipe, não importa qual que é o desafio. Né? Quando o Thiago fala do melhor momento, ele falou do melhor momento num Campeonato Mineiro onde o Cruzeiro venceu 3 jogos, dentro do fortíssimo Campeonato Mineiro. Né? Então, contra Itabirito, contra Uberlândia, o Mirassol, a equipe foi bem. E ele foi o melhor do time. Não, ele não foi o melhor. Ele foi porque você quer que ele seja. Aliás, Thiago, você, assim, de uma forma até vergonhosa pra mim, disse que o Dudu deveria estar jogando no time do Cruzeiro. Você imagina, né? Com o futebol que ele não está apresentando e com as atitudes internas. Cara, então, assim, o grande problema não do sigam Didi. essa linha de raciocínio dentro de qualquer clube que o Thiago sugeriu, porque seu clube vai estar fadado ao fracasso financeiro e esportivo. Então, assim, eu acho que de uma forma geral, hoje, boa parte da torcida do Cruzeiro quer que o Dudu deixe o clube por conta dele lesar na visão do torcedor esportivamente. Acho que institucionalmente não é bom para a marca do clube, que tem sofrido já tantas coisas, né? O próprio Pedro Lourenço, vazamentos internos no clube. Tudo que o torcedor do Cruzeiro entende que não precisa, hoje, está exatamente representado, falando dentro do campo, no Dudu. E esse é o cara que você quer levar pro Atlético. Só um segundo. Esse é o jogador que você acha que tem que ir pro vergonhoso, Atlético. Valu, é você distorcer o que eu disse, cara. O que eu disse aqui ficou muito claro para o torcedor. Chamado para almoçar hoje, mas você já jantou, irmão. Então você não vai conseguir. O que ficou muito claro aqui para todo mundo quando eu disse, e que deixei bem claro para todo torcedor e para vocês também, é simples. O Dudu, para mim, ele teria condições, sim, de ser mantido nesse time titular, no lugar do Wanderson, e acho até que faria melhor do que ele. Mas eu entendo a saída do Dudu pelas questões extracampo. A partir do momento que existe uma insubordinação de um funcionário com o chefe, é natural que esse funcionário seja afastado e não esteja no time principal. O Dudu foi insubordinado com o Léo Jardim. A partir do momento que você solicita ao presidente do clube a demissão do treinador, é insubordinação. Foi Isso também é no Palmeiras, não foi? Então, Foi também no Palmeiras, não foi? Eu não sei se Eu não lá ele acho que pediu ele foi cabeça de subordinado, treinador, não. Mas teve problema cara, muito como é- sério. Você acha? Não. Não, eu falo só o seguinte, é um problema recorrente, não é? Então tudo bem. Então o atleta Não, tem não que é, ter gente. O uma problema do cautela Dudu- em Não, é Palmeiras foi recorrente. outro. Não. É Ontem eu recorrente. conversei, peraí, desculpa. O problema desculpa. do Dudu do Palmeiras foi outro. Ontem eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro que conhece muito bem o Dudu, muito bem, de outros clubes e tal. E essa pessoa me disse assim, cara, eu conheço há muito tempo. É muito difícil. Personalista, centralizador, vaidoso. Individualista e tal. Então, quer dizer, quando chega o Léo Jardim, aí entregam a chave do clube na mão dele e dizem pra ele assim, cara, onde a gente está errando? Porque a gente está confiando demais em você. Faz uma avaliação de por que está dando errado, por que a gente não está conseguindo, mesmo com as contratações e tal. Aí o Léo Jardim pega a equipe dele, cara, e faz um estudo muito aprofundado do elenco, assim, informações detalhadas de todo o elenco. Aí ele identifica os problemas. E começa a trabalhar. Eu tenho carta branca para trabalhar? Sim, você tem.
Então vou começar a trabalhar. Aí começa a sacar jogador do time e começa a perguntar para os donos por que isso foi feito. Por que isso foi feito? Em que pé que isso aqui foi feito? Por que trouxe esse jogador nessa condição, pagando isso, com um contrato até lá Ele questionou o Dudu? 2075? Ele questionou também o Dudu? Vários. Entendeu? Então, porque é o seguinte, quando o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior entraram no clube, desculpa, eles não entendiam o que era aquilo ali. É uma realidade nova para eles. Então, o que eles fizeram? Entregaram as chaves nas mãos do Alexandre Matos. Esperando que o Alexandre Matos fosse fazer no Cruzeiro o que eles esperavam, o que a torcida esperava. Só que o Alexandre não conseguiu. Aí eles tiraram a chave da mão dele e entregaram para o Jardim. Como o Jardim identificou um monte de problemas, então agora eles estão resolvendo. Aí entregaram para o Alexandre Matos uma lista e disseram, toma, você que os filhos são seus, embala e leva, e vai resolver, e vai para o mercado, e vai negociar. Aqui não fica. Só que o Dudu teve esse problema citado de falar demais. E aí os caras ficaram pistola e falaram, então tá aqui, ó, o primeiro na lista. Não vamos levar para o lado pessoal aqui, até porque eu não conheço a vida do Dudu a fundo, mas eu estou falando pelo histórico que a gente acompanha no futebol. O Atlético tem que ter cautela, então, e saber tratar. Vai contratar o Dudu? Beleza, mas saiba o risco que você está correndo. E se o Cuca quer esse jogador, o Cuca tem um desafio, então, de fazer com que ele se transforme num jogador de grupo, que entenda no momento que ele vai ter que ficar no banco e também ter essa gestão, porque alguém vai ter que sair para entrar o Dudu, ele vai ter que saber lidar com isso. Se o Cuca tem vai conseguir esse desafio, então ok. Agora, só um detalhe, vou voltar a dizer, a parte financeira, me preocupa muito você contratar um jogador com esse salário, porque a cobrança vai vir como vem com o Bernard. A todo momento aqui, o Thiago é um que cobra, o Bernard tem um salário tal e não entrega, então tem que ir embora. Então, quando o Dudu chega, ele já chega com uma responsabilidade maior ainda de mostrar por conta do valor que ele está recebendo. E outra coisa, eu acho que muito disso que está acontecendo no Cruzeiro, esses problemas com o jogador que não aceita a reserva e tal, vem um pouco pela importância que foi dada para as contratações. Contrataram o Dudu, o Gabigol como se fossem os heróis do Cruzeiro. Solução de tudo. Eles vão resolver os problemas, o Cruzeiro vai ser campeão porque contratou esses caras renomados e pagando caminhões de dinheiro para esse povo. Então, eles chegam, sou dono disso aqui. Isso aqui é meu, de tá Deus, tudo o que você está dominado. falando, Bruno? É O Gabigol se porta dessa forma? Não Aonde se o Gabigol comporta. se Eu não estou porta falando que dessa o Gabigol forma? criou problema. Eu estou falando que a contratação de jogadores com esse status, que chega com status de herói, cria o ambiente para que esse tipo de problema aconteça. O Gabigol, inclusive, está sendo exemplar. Ele aceitou a reserva, ele está... É que, enfim, um elogio ao Gabigol, hein? Primeiro a chegar todo dia lá, né? Ele está brigando para reconquistar a vaga dele em campo, não está dando letra, recadinho na imprensa. Quer outro Pelo pedaço matando contrário, nos treinos? Tá... Matheus Pereira. Matheus Pereira. Pois é. Eu também recebi então, essa aí. quando você traz jogadores com esse status que chegaram esses jogadores, você cria esse ambiente para o jogador chegar e achar, tô grandão, vou mandar aqui e vou fazer do jeito que eu quiser e não aceito ser reserva. Então, teve essa questão também. Acho que essa carência de títulos do Cruzeiro, 5, 6 anos já que não ganha um título de primeira grandeza, 3 anos que passou pela Série B, brigou contra o rebaixamento, tudo isso fez com que essa nova gestão da SAF falasse, não, vamos trazer gente que vai bombar. Só que o tiro acabou saindo pela culatra, porque acabou tumultuando o ambiente do time. Então, acho que essa questão também ela tem que ser Eu não acho que tumultuaria se fosse o treinador, por exemplo. Aqui, Se o Cruzeiro tivesse trazido o Renato em janeiro, não teria esse problema. Tá no grupo de WhatsApp aí, segundo o Everton Guimarães, o Dudu é do Galo, eu não disse isso aqui hora nenhuma. O que eu disse é que já estavam conversando, que o Dudu estava negociando e tal. O Thiago deu uma informação. E você disse que está achando que ele então, pode vocês ir para o precisam Atlético. parar de inventar mentira nessa desgraça de grupo de WhatsApp aí e colocar informação, porque o que vocês enfiam nesses grupos de WhatsApp aí, o povo, todo mundo acredita. Mas acredita mesmo. Eu falei aqui um dia desse que eu dei uma informação, eu dei uma opinião para um cara, o cara botou no grupo de WhatsApp falando que era uma informação do Atlético. Vocês precisam parar com isso. É uma irresponsabilidade. E você tonto que acredita que fica no grupo aí, é um tonto também. Para com isso. Pega a caceta do programa, assiste desde o início e vê o que eu falei. Mas que irresponsabilidade. Distorcem as coisas. Não é possível, cara. Não é possível. A burrice implantada.
Principalmente em grupo de WhatsApp. Vocês acreditam em tudo, cara. E eu botar na minha cabeça no corpo do Cauã Raymond, o cara perguntou, mas você tá assim mesmo? Eu falei, tô, olha bem pra mim. Ah, pelo amor de Deus, velho, não é possível. Eu perco deixa eu ler mais mensagem aqui. Estribeira. Quem garante que o Cuca terá essa habilidade que você tá falando? Foi a mesma discussão mas que diziam que por Everton, ser amigo do Matos não daria problema. Na minha visão, sabendo como o Cuca vai ser uma bomba relógio. Não, peraí, só uma coisa. Só para discordar disso aí, que são duas situações diferentes. Vamos olhar para a situação no contexto correto. O Matos, ele não escala o time. O Matos não define onde os caras vão jogar. O Cuca é quem define o time do Atlético. Independentemente de qualquer coisa. Ah, mas o Siga não quis trazer. Porque provavelmente, jogador bom, o Siga não quer trazer. Aí o Siga não quis trazer. O Cuca vai lá, busca, banca o cara. Eu, Thiago, confio que o Cuca tem a forma de lidar com o Dudu. Ou a fórmula para lidar com o Dudu. Porque ele conseguiu lidar com o Dudu no momento em que eles estavam juntos no Palmeiras. Aliás, eles foram campeões juntos lá. Então eu acho que é diferente do que esse papo do Matos. Se o Siga avaliar... Eu acho que o Alexandre é um cara habilidoso. Acho que ele não tem sido no Cruzeiro. Se o Siga avaliar... no contexto geral, é um cara habilidoso para lidar com jogadores. Se o Siga avaliar e disser pro Rafael Menin assim, Rafael, o custo-benefício aqui não é bom, mas o Cuca quer. Quem estará com a razão? Cuca, sempre. Entre Siga e Rafael Menin, Rubens Menin. E aí, galera? Discutindo futebol, o Cuca tem que... Não, peraí, não. Só uma coisa. Você coloca de um lado o Cuca, do outro, Rafael Menin, Rubens e Siga, não tem como discutir futebol, gente. O Cuca vai do lado do Cuca. Agora você fala assim, vamos construir um prédio, vai do lado do Rafael Menin. Vamos administrar um banco, vai do lado do Rafael Menin. Agora, futebol, pegou a bola, rolou, bola no chão, pá. Cuca. Então tem que acabar com o Siga. O Siga não, tinha que ter profissionais melhores no Siga. Eu acho que hoje tem sido fraco. E te incomoda o Rodrigo Weber ter saído de férias agora, num período de captação na janela? Eu acho que é até vantajoso pro Atlético, né? Porque aí tenta escantear o Siga desse processo, limar o Siga desse processo. Eu acho vantajoso. Parece ironia, mas não é não. Tá? Eu esqueci, é verdade. Então o planejamento foi Vitor, Rafael Menin, Weber... O cara tá de férias. Né? O cara tá de férias quando o Atlético precisa contratar alguém, HG. Sabe isso é uma loucura, velho. Sabe por que eu te perguntei se você acreditava que o Atlético ainda não tem nomes na lista? Eu acredito. Vou te falar por quê. Eu acredito. Porque em setembro do ano passado eu estive na Arena MRV participando de uma conversa que teve lá com a direção. Estava lá o Bruno Musi, estava lá o Rodrigo Weber e o Weber falou: estamos começando a partir da segunda quinzena de setembro a planejar o time para o ano que vem. E o Milito ajudou no planejamento. Só que o Milito saiu. Né? Deixa então, eu assim, perguntar uma coisa. Escuta, eles estavam planejando em 2025 com quanto tempo de antecedência? O erro foi que mudou o planejamento porque saiu o treinador. Tá, e por então que eles eu acho demoraram assim, que para a janela do dia 2, que abre em junho, não acredito, Thiago, que a diretoria do Atlético vá parar e pensar num jogador só em junho. Até porque o Paulo Brax está viajando agora para a Europa e não falou que ia visitar os times lá, que tinha alguns jogadores. E por que eles demoraram 20 dias? Cara, tem. E por que eles demoraram 20 dias para escolher o novo treinador? Aí, cara, é problema nada, interno. você vai tentar justificar uma coisa que eu é acho que tá errado. Eu acho que tá errado. Mas eu tô não falando de tem como você reforço. planejar O Paulo algo sem Brax nem veio técnico. e falou em bom tom e falou até pro HG, que o HG falou isso aqui. Ele falou: estou viajando e prospectando alguns jogadores Porque que o têm Paulo interesse. Brax entende de futebol, gente. Então- O Atlético tá refém, infelizmente, do Então, Paulo de repente, Brax e do não Cuca. depende Se ele só do sair, Weber ferrou. hoje. Aliás, tem Pode alguns ser outros isso. caras que entendem de futebol no Atlético. O Pedro Moreira, que é gerente de futebol, entende. O Lucas Gonçalves, que é da comissão técnica fixa, entende. Alguns outros caras, Thiagão, o Cuquinha entende. Você trouxe a informação Alguns outros aqui. caras entendem, Você mas nem trouxe a todos informação aqui entendem. na frente de todo Tem mundo. muita gente que Que não o André entende de Cury estava futebol. negociando com o Mina pro Atlético há quanto tempo atrás? Desde janeiro E ele viria quando? para julho. Então pronto. Então agora você quer fazer com que eu não Mas ele acredite... tá fechado. Sim, não, mas você quer fazer que eu acredite que o Atlético não tem ninguém engatilhado pra junho? Se isso for, aí realmente eu vou vir aqui e vou falar. É totalmente incompetente o departamento de futebol. Posso te falar? Não é possível. Eu posso te falar, dúvidas e os vou te falar por que incompetentes que eu tenho estão minhas aqui dúvidas. já. Por quê? sobre É a porque mesa. é o seguinte, vamos lá. O que o Atlético quer? O Atlético quer negócios de oportunidade. O Nós negócio sabemos quais tem aí. Então, Sabemos. os negócios de oportunidade hoje, o que é? Dudu e William Arão. Mina. E o próprio Mas Mina. até que ponto? Só que aí, o Dudu, o William Arão e o Mina, vamos imaginar, tá? Os Mudam três. o patamar do Atlético. Mudam o patamar? Muda. Para aquilo que o Atlético mais precisa? Mudam. Que é um time mais competitivo, mais físico. Você quer o zagueiro Você mais acha- físico que o Mina? Mas tá voando? Cara, é pro que Brasil, melhor que o pra mim, Alonso, com certeza ele vai E ser. outra coisa, o Arão, pra mim, pro Brasil, velho, compete demais. O Dudu,
Eu acho que talvez ele possa ser o cara que vocês mais tenham dúvidas. Não, mas eu tenho pelo uma plena valor, convicção de Thiago, que o Cuca é capaz gente, de entregar. Na boa, vocês aí no Atlético, vocês já não têm dinheiro. Segundo o Bruno Musi, aliás, a foto que vazou ontem, as fotos são do, como é que chama o Pedro lá, o quê? Pedro Tavares. Pedro Tavares, Bruno Musi e Paulo Braque, gente. O Cury não estava naquelas fotos lá. Só que tem uma foto lá que o Pedro Tavares está de costas e o povo está falando que aquele Pedro Tavares de costas é o Cury. Não é o Cury, é o Pedro Tavares. Entendeu? Então me ajuda também. Não estou dizendo que não tenha rolado uma reunião, não é isso. Mas as fotos que vazaram, que o povo mandou para mim, que estava em grupo de WhatsApp, que vocês acreditam em tudo. Olha aí, ó, estão numa churrascaria fechando o negócio do Dudu. Aquilo ali era Brax, Musi e Pedro Tavares. Vocês estão de brincadeira. Mas enfim, você vai falar, Valuzeiro? Só para finalizar aqui. Então é o seguinte, vamos lá. Nas condições, aí minha opinião, nas condições, o Atlético está procurando um bom negócio. O negócio do Dudu, nas condições que ele tem no Cruzeiro hoje, desculpa, não dá nem para começar a tratar. Mesmo se o Cuca bater na mesa e disser, eu quero eu banco, não dá. 1.800.000 por mês para o Dudu no Atlético é um tapa na cara de todo mundo que está lá no elenco hoje. Não dá. Vocês não têm dinheiro, vocês falaram que precisam vender, que as contas estão apertadíssimas. Vai trazer o Dudu pagando R$1.800 por mês, porque o Cuca pediu. Vocês estão de brincadeira, gente. Pera aí, vão tratar a coisa de uma maneira mais séria. Pera aí. Vai resolver o problema que tem hoje no clube? Não vai. Gente, mas não resolve Sabe como é que eu vou resolver seu problema? André André Salles, está me ouvindo aí em cima? Eu preciso resolver o problema do povo agora.